Não podemos seguir a Cristo sem obedecer à sua palavra. Ele e a sua palavra são um. Não podemos seguir a Cristo se não quisermos obedecer à sua palavra. Não podemos seguir a Cristo sem obedecer a sua palavra. Cristo e a sua palavra são um. Então deixa eu citar algumas palavras de Jesus. Não adianta você dizer que segue a Cristo. O apóstolo João em 1 João 2,4 diz: aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Você não pode seguir a Cristo se você não estiver disposto a obedecer a sua palavra. Deixa eu lembrar para você algumas palavras de Jesus. Mateus capítulo 7, versículo 12. Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei vós também. Disto depende a lei e os profetas. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho, que leva à perdição, e muitos são que entram por ela. Estreita é a porta, apertado é o caminho, que conduz à vida, e poucos são os que a encontram. Eu estou citando a Bíblia para você. Eu estou citando a palavra de Deus para você. Você não pode seguir a Cristo se não estiver disposto a obedecer a sua palavra. Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Não é o que diz, é o que faz, é o que pratica. Mateus capítulo 5, do versículo 6 a 8. Bem-aventurados que têm fome de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Você não pode seguir a Cristo se não quiser seguir a sua palavra. Mateus capítulo 5, versículo 16 diz assim: resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24 diz: se quando você vir trazer uma oferta, lembrar que tem algum problema, alguma dívida, alguma questão com o irmão, deixa a oferta aqui, volta lá, conserta com o irmão e depois traga a oferta para ela ser aceita. Mateus capítulo 5, versículo 48. Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Isso é o padrão, o modelo de imitação. Marcos capítulo 15, versículo 16. Ide, não pediu, por todo mundo e pregai o meu evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Você não pode seguir a Cristo se não obedecer a sua palavra. Mateus capítulo 28, versículo 19 e 20. Ide, ensinando as nações e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos tenho anunciado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Palavras de nosso Senhor Jesus Cristo em João capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Você lê a Bíblia, você examina a Bíblia. Não pode seguir a Jesus se não obedecer a sua palavra. João capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. João capítulo 15, versículo 8. E nisto o Pai é glorificado, que deis muitos frutos, e assim sereis meus discípulos. João capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. João capítulo 15, versículo 14. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Você não pode seguir a Cristo se não estiver disposto a obedecer a sua palavra. João capítulo 15, versículo 16. Não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, a fim de que o vosso fruto permaneça, e tudo quanto pedir o Pai, Ele vos conceda. João capítulo 4, versículo 24. Deus é Espírito, e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. E o versículo anterior diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Tem adorador aqui na DEVEC.
tem verdadeiros adoradores aqui. Não podemos seguir a Cristo se não quisermos obedecer a sua palavra.